Bom dia a todos. Bom dia. Todos bem? Graças a Deus, né? Então, hoje, véspera do dia em que nós homenageamos uma das pessoas mais importantes da nossa vida, né? Aquela que nos deu a vida, aquela que nos aceitou, nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, tá? Reencarnados para tentar evoluir, né? Nem que seja um pouquinho. E estando ela no mundo físico, no plano espiritual, ela é e sempre será uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Sim? Agora vocês vão concordar comigo que Dia das Mães são todos os dias, né? Principalmente aquelas mães de bebês e criança pequena. É dia, noite, madrugada, né? Mas no Brasil, como em alguns outros países, o Dia das Mães é homenageado, é comemorado no segundo domingo do mês de maio. Então, amanhã, né? Eu, particularmente, quando vejo uma mulher grávida, eu a vejo iluminada, né? E a maternidade é, para a maioria das mulheres, a realização de um sonho. Para algumas, é uma surpresa, o inesperado, e para algumas, sem julgamentos, é o não desejado. Mas, de fato, o que significa ser mãe? Para a doutrina espírita, ser mãe é um compromisso muito sério. É um compromisso que aquele espírito que aceitou, tá? O outro como filho, ele aceitou o compromisso de guiá-lo no caminho do bem, de educá-lo, até o momento que ele consiga trilhar o seu próprio caminho, sozinho, tá? E o amor de mãe é um amor, assim, o mais puro, aquele mais sublime, aquele que mais se aproxima do amor de Cristo. Concordam? Agora tem uma questão, a questão 891 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: se o amor materno é a lei da natureza, por que há mães que odeiam seus filhos? E isto, muitas vezes, desde o nascimento? Isso é forte, né? Os espíritos respondem para Allan Kardec: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu antes de reencarnar, ou é uma expiação pela qual esse espírito precisa passar por não ter sido um bom pai, uma boa mãe, ou ainda um bom filho numa existência anterior. Então, esse sentimento pesado, denso, de ódio, normalmente ele provém de vidas passadas. Tá? E ele precisa ser resolvido, tá? Se não forem uma, duas, três encarnações, vão ser em quantas encarnações forem necessárias, para que esse sentimento de ódio ele seja acabado totalmente e venha substituir o sentimento de perdão e depois de amor. Tá? Normalmente não é numa encarnação que isso acontece, vão muitas, mas o bom é que sempre acontece, tá? No livro Missionários da Luz, tá? Ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, tá? André Luiz passa a mensagem que a maternidade ela é uma forma de reparar os erros do passado, tá? De criar vínculos, de criar, se não for um vínculo profundo logo de início, laços, tá? Que esses laços, à medida das encarnações que você vai passando, ele vai se apertando, tá? Aperta o laço nessa encarnação, cria um vínculozinho. Na próxima encarnação, o laço já está mais apertado, então é mais saudável, né? São mais saudáveis essas convivências.
até que seja substituído aquele ódio, né, como eu já falei, pelo perdão e pelo amor. E aqui eu vou contar para vocês uma história que está no livro Missionários da Luz, no capítulo 13 e 14, que fala sobre isso, tá? Um sentimento muito denso, pesado, entre, de início, pai e mãe, que depois eles vão tendo uma aceitação com muita proteção da espiritualidade. A espiritualidade, ela é essencial para que isso aconteça. É lógico, vai depender muito do merecimento desse espírito que vai reencarnar. Cada processo reencarnatório é diferente um do outro, tá, gente? Não é um modelo. Mas ele passa para a gente essa mensagem, através dessa história, para mostrar que é possível acontecer isso. O sentimento de ódio é substituído pelo perdão e pelo amor. Então aqui a história é de um casal, Adelino e Raquel, que numa encarnação passada, tá, gente? Grava bem isso, numa encarnação passada, o Adelino é assassinado por um homem chamado Segismundo, onde ele tinha uma paixão não correspondida pela Raquel. Ele vai lá e tira a vida do Adelino. A Raquel se vê viúva, tá? Sem condições financeiras nenhuma. Ela vive uma vida muito infeliz, vai acarretando problemas sérios emocionais, tá? Muito sérios. E com todo esse desequilíbrio emocional que ela estava, ela acaba num prostíbulo. Mas para sobreviver, que ela não encontrou mesmo nenhuma outra forma, por todo o desequilíbrio que ela estava, né? E ela vive lá até desencarnar. Segismundo, tá? Ele, após ter tirado a vida de Adelino e ter prejudicado muito a Raquel, ele segue sua vida longe da Raquel, é lógico, até desencarnar. Agora, os três estão no mundo espiritual, no plano espiritual, em espírito. Tá dando para entender? Então, eles estão no mundo espiritual e quem está em pior situação? Segismundo, né? Aí o Segismundo vai para as regiões umbralinas mais profundas, onde a dor era intensa, o sofrimento era intenso e a escuridão era intensa. E ele sofre muito por um bom tempo, até que vem o arrependimento. E esse arrependimento é um arrependimento sincero, tá? Sincero mesmo. Ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e pediu socorro. O sentimento dele era tão sincero que nesse momento ele é prontamente atendido pelo grupo socorrista espiritual, que o levam, tá, para uma colônia chamada Nosso Lar. E lá ele fica numa câmara retificadora até recuperar o perispírito dele, ele se recuperar. E quando ele já estava recuperado, ele começa a estudar em grupos espirituais, né? Ele estuda com muito empenho, muita dedicação, tá? E aí ele é convidado a trabalhar, sempre em funções assim bem simples, mas ele com muita humildade, ele começa a trabalhar e com muito empenho e muita dedicação, porque ele sabia, ele já tinha estudado, né, que somente através da reencarnação que ele poderia reparar os erros do passado. E ele queria muito reparar os erros. E era muito sincero. Então, aí ele trabalha até que o planejamento reencarnatório, tá, que é liderado pelos espíritos superiores, chamam os três em espírito. E aí para mostrar qual vai ser a próxima vida, e o que eles vão passar juntos.
E quem sabe acabar com esse sentimento pesado que está entre os três. E aí o planejamento reencarnatório começa a explicar que primeiro reencarnaria o Adelino, depois a Raquel. No momento oportuno eles se encontrariam, iriam namorar, casar e ter o primeiro filho. Esse primeiro filho vai ser de um espírito amigo da família espiritual deles, tá? Então é um espírito que tem uma elevação superior a deles até. Ele vem como uma missão. Ele vem com a missão de ajudar a reencarnação do Segismundo. Então, o Segismundo vai ser o segundo filho. Quando esse primeiro estiver com 3 anos, é o momento do Segismundo nascer. E aí o Segismundo, ele tem várias provas para passar, tá? Várias provas. Uma delas é que ele vai apresentar um problema cardíaco hereditário. Esse problema cardíaco hereditário vai se manifestar somente na fase adulta. Porque não é uma prova para os pais, é uma prova para eles, tá? E aí os 3 concordam, tudo bem, vamos assinar esse compromisso. A Raquel, ela logo de início, ela também tinha uma elevação espiritual, tá? Ela já logo de início sente que a sinceridade do espírito de Segismundo, e ela o aceita como filho, tá? O Adelino, ele diz que aceitou, né? Mas ele ainda tem um ressentimento muito forte. Aceitou e aí aconteceu. O Adelino nasceu primeiro, a Raquel depois. No momento oportuno eles se conheceram, namoraram, casaram, tiveram o primeiro filho. Esse primeiro filho eles deram o nome de João, que carinhosamente eles chamavam de Joãozinho. Aí, quando o Joãozinho estava com 3 anos, era o momento do Segismundo reencarnar. Aí tem uma equipe espiritual e ela vai entrar em ação. Por quê? Ela precisa ajudar o Segismundo, fazer com que o Adelino o perdoe. Tá? Então existe a equipe espiritual construtiva. Nesse caso, ela é liderada pelo espírito superior Alexandre, pelo espírito de Herculano e o André Luiz. O André Luiz, ele já havia pedido para os espíritos superiores que ele gostaria muito de participar de processos reencarnatórios, e por esse processo reencarnatório ele faz uma proteção para a mamãe, tá? E para o feto, durante todo o processo gestacional. E aí ele queria muito presenciar tudo, estar presente para aprender. E ele não só aprendeu, como também ajudou muito nas aplicações de passes magnéticos. Vocês vão ver como eles aplicam passes magnéticos a toda hora, na mamãe, no feto. E também escreveu um livro, esse livro Missionários da Luz. Ele escreve, ele relata alguns processos reencarnatórios e gestacionais com a proteção espiritual para a mamãe e para o bebê, e outros, mais coisas que ele aprendeu no mundo espiritual. Esse livro eu indico para vocês, tá? Mesmo ler depois esse capítulo 13 e 14, que ele é muito detalhado. Eu estou fazendo um resumão aqui para vocês, tá bom? E então chega o momento deles, porque vai acontecer em semanas o reencarne do Segismundo. O que eles fazem? Ó, aqui tem o Alexandre, o André Luiz está de costas e o Herculano. Eles vão em direção à casa do casal, Adelino e Raquel. Aí eles adentram a casa e eles encontram a família aqui, Adelino, Raquel e Joãozinho, fazendo um lanche da tarde,
O Segismundo, que estava aqui já há algumas semanas, tentando conversar com o espírito de Adelino, quando ele saía em desdobramento, eles tentavam se comunicar e ele queria, né, de alguma maneira, que o Adelino perdoasse ele. Só que ele não conseguiu. Aí a espiritualidade entrou em ação e tinha que ajudar, tá? Aí o André Luiz, como ele era um dos primeiros casos que ele começou a estar presente, ele, logo que ele entra, ele pergunta para o Alexandre: mas por que a casa está com uma sintonia, uma vibração tão baixa, né? Aí Alexandre responde que o Adelino, ele era um espírito muito materialista. Isso já de outras encarnações, e ele continuava. Então ele dava muita importância ao trabalho e não dava a atenção necessária para a Raquel e o filho, Joãozinho, tá? Então isso deixava com que o ambiente ficasse triste, né? Com uma energia cada vez mais baixa. E aí vocês estão vendo que o Segismundo está aqui, né? Então o Segismundo, ele já está tentando, né, como eu falei, entrar em contato com o Adelino. Só que ele não conseguiu e ele está com a vibração muito baixa, né? E o Alexandre aproveita e conversa com ele. Aí ele fala: olha, nós estamos aqui para te ajudar, você é merecedor, nós vamos te ajudar, mas para isso eu preciso que você tenha coragem, tá? Que você eleve os seus pensamentos, que você eleve o seu campo vibracional. E aí, assim, conforme ele vai falando, encorajando, ele falou: olha, durante todo o processo gestacional seu, nós estaremos juntos. E depois, durante a sua vida, que tem muitas provas, expiações, nós também estaremos juntos. Se não for eu, Herculano, tal, você vai ter sempre a espiritualidade ao seu lado, tá? E aí ele confiou e começou a se encorajar e elevar os seus pensamentos. E aí o Alexandre, ele fala também que agora eles teriam que fazer uma aplicação de passe, tá, magnético nos três. E que o Alexandre iria em direção à criança. Por quê? Porque ele é um espírito já de elevação moral, tá? E fica mais fácil dele receber a intuição da espiritualidade, porque eles precisavam harmonizar aquele ambiente para o que ia acontecer durante a noite, que o Adelino teria que sair em desdobramento e encontrar com o espírito de Segismundo. Então eles precisavam de uma energia boa, de uma harmonização na casa. Aí o Alexandre vai até a criança, até o Joãozinho, coloca a sua mão direita no peito da criança, do Joãozinho, e aí o Joãozinho é intuído e pergunta para a mãe: mamãe, por que o papai está tão triste? Aí a Raquel responde: não, o papai não está triste, ele só está preocupado com os negócios, né, com o trabalho. Aí Joãozinho fala: negócios? O que são negócios, né? O papai, ele fica triste assim, nos negócios dele, assim como ele fica triste aqui em casa? Aí nessa hora até o Adelino ficou surpreso, né, com essa indagação. Como uma criança de 3 anos fala isso, né? E nisso a Raquel, ela era muito carinhosa, né, muito dedicada ao marido, né? E até ele não merecendo, né, mas ela era muito dedicada. Ela tenta explicar da melhor forma. E o Adelino percebe que ela está tentando, né, explicar. E ele entra e fala: não, Joãozinho, eu não estou triste. Eu vou... tá tudo bem com a gente aqui em casa. E nisso o Joãozinho é intuído novamente e fala: mas papai, por que você nunca mais faz a oração comigo à noite, antes de dormir? Aí o Adelino fala: pois bem, hoje eu vou voltar mais cedo do trabalho e nós faremos a oração nós 3 juntos.
E assim ele fez, ele voltou antes do trabalho e eles foram, antes de começar a oração, o Joãozinho fala: papai, a mamãe sempre convida os mensageiros de Deus para estar presente nessa oração. Aí o André Luiz relata no livro que nesse momento em que ele convida os mensageiros de Deus para participarem daquela oração, a casa vira um holofote, assim, sabe? A harmonização aconteceu na casa, a espiritualidade foi com muito empenho, muita dedicação, muito amor, tá? Eles se sentiram, olha como é importante, a espiritualidade se sentiu acolhida pelos três. E lá eles fizeram uma oração, que o Joãozinho já acabou dormindo, a oração, e os dois foram dormir. E aí era o momento do Adelino sair em desdobramento. A Raquel, ela não precisa presenciar esse encontro, tá, gente? Ela já tem uma elevação, ela já aceitou o Segismundo como filho, então ela não precisa estar presente nesse encontro dos dois que pode ser denso. Aí a espiritualidade convida a avó materna dela para que ela venha estar junto com ela, elas façam um pouco de oração e conversem, tá? De uma maneira que fique uma harmonização entre elas, e elas vão passando essa harmonização também para o Adelino, né? Esse sentimento de carinho, de amor. E aí acontece o encontro entre Adelino e Segismundo. O Adelino não quer, ele se apavora, ele se aterroriza, ele não quer encontrar, não quer ver o Segismundo na frente. Nesse momento, a equipe espiritual entra em ação e ela aplica o passe magnético, fazem orações e o Alexandre começa a conversar com o espírito de Adelino. Ele começa a explicar tudo aquilo que ele havia feito de compromisso lá no planejamento reencarnatório. Que ele havia aceitado o Segismundo como filho. E que agora o compromisso estava lá, assinado, né? Nesse momento, ele vai se acalmando. E o Segismundo, olha só, ele aproveita esse momento, pede perdão, pega a mão de Adelino, beija a mão e pede perdão a ele. E o Adelino, ele sente, né? Sente que é sincero esse arrependimento. Nesse momento, ele perdoa. Então, a espiritualidade fica muito feliz, porque ela realmente precisava disso. Lá, o André Luiz, ele relata que se o Adelino não tivesse perdoado o Segismundo, o espírito de Segismundo, ele não conseguiria fecundar o óvulo da Raquel para esse reencarne, tá? Porque lá o André Luiz fala que é uma toxina, esse sentimento de ódio é uma toxina para a substância hereditária, tá? Essa substância hereditária nada mais é que o sêmen, o espermatozoide. Nenhum espermatozoide fecundaria o óvulo da Raquel para essa reencarnação, se ele não perdoasse. Tá certo que na convivência, em plano físico, é diferente, né? É lógico que vão surgir várias situações difíceis entre eles, né? Mas aquele ódio tinha acabado naquele momento. E assim, a equipe espiritual vai descansar para a semana seguinte, que falta uma semana para a reencarnação de Segismundo, eles retornarem. Faltando uma semana,
a equipe espiritual, ela começa a aplicação de passe magnético no Segismundo. Para quê? Para fazer a redução perispiritual do Segismundo. Então reduzir o perispírito, tá? No momento em que reduz o perispírito, ocorre também o esquecimento da vida passada e também o esquecimento, a perda da consciência dele, tá? Até ele ficar num tamanho embrionário, tá? E olha que interessante, gente, isso foi a primeira edição do livro, aconteceu em 1945, tá? Então isso aconteceu antes. Eles fazem uma escolha, a equipe espiritual faz uma escolha do espermatozoide mais apto para aquela reencarnação do Segismundo, tudo que ele vai ter que passar de prova e expiação. Então não é o espermatozoide mais forte que vai, é aquele mais apto para aquela vida, tá? E também o óvulo. Eles fazem parece uma fertilização in vitro, né? E tudo isso é planejado, é feito, até que ocorre a fecundação, que não é nada aleatória, né? Ela é totalmente planejada pela equipe espiritual. E isso depende também muito do merecimento do espírito, gente. É lógico que tem aquelas reencarnações compulsórias, tá? Se o espírito quer vir para reparar os erros do passado, ele é merecedor, tá? Ele é merecedor e a equipe espiritual está lá fazendo toda a proteção. E aí acontece, né, a fecundação. Esse período após a fecundação, os 21 dias após a fecundação, é o período mais importante do processo gestacional, para que tudo ocorra corretamente como eles querem, né? Como o Segismundo assumiu aquele compromisso. Então, nesses 21 dias, a equipe espiritual fica aplicando o passe na mamãe, que vai atingir a mãe e o embrião, tá? Numa vigília de 24 horas, gente, sem arredar o pé lá. 24 horas, toda a equipe espiritual durante 21 dias. Por que será, né? Primeiro, que a Raquel não pode ter emoções fortes, nem boas nem ruins. Então, ela não pode receber visitas espirituais, tá? Até o André Luiz relata que 2 tias dela, após saberem que ela estava grávida, elas queriam parabenizá-la, né? Ir lá cumprimentar, só que elas foram barradas. Falou, olha, a partir do 22º dia, vocês podem vir. Até o 21º, não. Então, eles ficavam mesmo naquela vigília 24 horas. Por que será também aqui, né? Olha, nesses 21 dias, os folhetos blastodérmicos embrionários, é um nome difícil, mas é bem fácil entender isso aqui, ó. As células estão sendo formadas e são as células muito importantes da ectoderma, mesoderma e endoderma. Elas é que vão se agrupar de acordo com a função que elas vão desempenhar, elas se agrupam. E aí elas vão dar origem aos tecidos. Os tecidos se agrupam de acordo com a função e vão dar origem aos órgãos. Depois os órgãos dão origem aos sistemas e os sistemas todos juntos ao organismo, o novo corpo do Segismundo, o novo corpo físico, tá? Então, por isso dessa grande importância desses 21 dias. E tudo acontece direitinho, tá? No 22º dia, a Raquel já pode sair em desdobramento. Ela sai, ó, lembrando que a equipe espiritual, não toda a equipe espiritual, mas sempre alguém está junto com ela para protegê-la, tá?
E agora chegou o momento do nascimento. Um dia antes do nascimento de Segismundo, a equipe espiritual vai lá em peso, até a avó materna dela está lá. Ela teve uma grande participação no nascimento, tá? E no momento em que ela levou também a célula embrionária, logo após que teve a redução perispiritual do Segismundo, foi ela quem levou e protegeu essa célula para entrar no momento da fecundação. E aí, da maneira que eles tinham planejado, tudo acontece da melhor forma possível, tá? O Segismundo nasce no seu novo corpo físico e tudo acontece direitinho, tudo como planejado. Agora eu queria assim, fazer um apanhado, né, do que a gente pode tirar como aprendizado, né, dessa história. É lógico, alguns pontos, vai. A proteção espiritual existe? Sim. E ela é intensa, não é? Gente, eu dei um exemplo desse processo reencarnatório gestacional, mas isso acontece a todo momento, dependendo do teu merecimento, tá? Então, você tem que fazer o quê para conseguir essa proteção espiritual? Vigiar as atitudes, as palavras e os pensamentos. Isso é muito importante, gente. E a todo momento, e principalmente aonde? Em casa. Tratar as visitas como você... Tratar a família como você trata as visitas. Sempre com um sorriso no rosto, né? E as visitas, e a família, às vezes... não é mesmo? Então, isso é um ponto. Depois, reservar sempre um horário de oração, né? Que você tenha uma conexão com o divino, tá? E principalmente para agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Reencarnado. Olha só, o que a espiritualidade fez para a gente chegar aqui, né? Eu acho que todo mundo aqui é merecedor. E todos, a equipe espiritual, de alguma forma ajudou para que a gente estivesse aqui. Não é mesmo? O que mais? Perdoar os nossos desafetos, né? Isso às vezes é difícil, mas a gente tem que perdoar para tirar esse peso, né? E ter uma harmonização mesmo. E aceitação das provações, aceitação dos momentos difíceis da nossa vida é uma oportunidade de crescimento, né? De evolução. É a partir dessas dificuldades é que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir. Então, agradeça a dificuldade que você está passando. Eu pensei nessas, né? Nesses aprendizados. Se vocês quiserem falar mais algum, eu sei que tem. Se a gente pensar, tem mais, tem bastante, né? Mas agora eu vou... Alguém quer falar? Então eu escolhi um texto, ele é bem rapidinho, tá? Mas tem a cara das mamães. Esse texto, o nome dele é Mães Suportam, de Josi Cardoso. Mães suportam o parto, a dor que rasga o corpo e abre caminho para uma nova vida. Suportam noites sem dormir, cansaço que se acumula, preocupações que não cessam. Suportam o choro que não sabem explicar, as febres repentinas, os medos silenciosos. Suportam abrir mão da própria vida por alguém que não sabe dizer obrigado. Suportam birras, respostas atravessadas, adolescências difíceis, portas batidas. Suportam ser deixadas de lado, questionadas, criticadas, às vezes por quem mais amam. Suportam os erros dos filhos como se fossem seus,
as feridas deles como se tivesse doído nelas. E quando os filhos crescem, mães suportam o silêncio, a saudade, a distância, as escolhas que não fariam, mas respeitam. Suportam esperar um telefonema, uma mensagem, uma visita que talvez não venha. Suportam ver o filho sofrer e saber que não podem mais resolver. As mães suportam tudo isso. E continuam amando, continuam se importando, continuam se entregando. Elas conseguem porque carregam um tipo de amor que só quem é mãe entende. Um amor que não depende de retorno, que suportam tudo e ainda amam mais. É bem a carinha das mães, não é? Mãe suporta tudo. Agora, nós, da Casa Irmãos da Luz em Jesus, gostaríamos de fazer uma homenagem a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, tá? Presenteando-as com um botão de rosa, simbolizando o amor, o carinho, a gratidão a elas. Então, todos vocês vão receber um botão de rosa agora, tá? Porque todos nós temos mãe. Estando elas encarnadas, tudo bem, vocês vão entregar elas amanhã, quando der. Ou desencarnada, gente, ela vai receber esse botão agora com muito carinho, com muito amor. Se vocês quiserem fechar o olho, eu vou colocar uma música, pensem na mamãe, agradeçam a oportunidade de vocês estarem aqui, tá? Aqui vivendo com alegria, com muito amor, que é isso que elas esperam da gente, tá bom? Deixa eu colocar a música. Que bonito. Pode ir. Que nossa mãe, Maria, mãe de Jesus e de todos nós, cubra com seu manto todas as mães do plano físico e do plano espiritual, abençoando-as e protegendo-as, trazendo cura, amor, perdão e gratidão. Esse moço de verde me recebeu. Para todo mundo, ó, para todo mundo.
alguns homens aí estavam sem, né? Deixa eu ver se todos estão. Todos. Tem alguém sem rosa? Aqui, ó. Cabia ali. Mais alguém não recebeu? Você recebeu? Estão todos bem? Então, gente, que amanhã o dia seja abençoado para todas as mamães, para todos nós, tá? Com muito amor, muito carinho, muita gratidão. Então era isso, gente. Um beijo no coração de vocês.